Que bom que você está aqui, eu sou o professor Leandro Nascimento e hoje estamos aqui para poder falar sobre a importância da matemática no cotidiano. E aí eu gosto sempre de lembrar de um grande educador brasileiro, Paulo Freire, em que ele afirmava que fazer matemática, a gente pode fazê-la desde a hora que a gente acorda. Então é isso que a gente vai abordar em diversas situações na aula de hoje. Vamos lá, vamos junto? Então, na situação de hoje, a Alice tomou o primeiro remédio às 7 horas da manhã e ela deve tomar esse remédio de 6 em 6 horas. O questionamento dela é qual o horário do último remédio. Então, é isso que nós vamos pensar aqui. Você já pode marcar, já pode pegar o seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, justamente para desenvolver com a gente essa conta. Então, será 13 horas, 18 horas, 19 horas ou 25 horas? Vamos lá para o nosso raciocínio. Então, aqui, ó, primeiro nós vamos somar 7 mais 6, né? Pegando aqui esses algarismos, né? Vamos realizar essa soma. 7 mais 6 dá quanto? Dá 13. Se você estiver distraído ou distraída, você pode marcar, de repente, essa opção. Mas aqui você tem que pensar um pouquinho. Você pode somar mais 6 aqui e ainda vai estar dentro do mesmo dia. Então, 13 mais 6 dá quanto? 19 horas. 19 horas, se você somar mais 6, vai bater 25. E 25 sai desse dia em que ela está vivendo, né? Então, aqui, ó, vou marcar o 19 horas. E claro que ela vai pensar, olha, se somar mais 6, vai passar desse dia. Isso mesmo, você acertou, se marcou 19 horas, ela vai tomar o último remédio dela nesse dia. Você identificou que Alice utilizou matemática, né, para poder saber qual era, né, o horário do remédio, o último horário daquele dia. É uma operação que todos nós fazemos, porque a gente precisa ajustar, né, até para a gente estar acordado dentro dessa possibilidade. Agora, eu quero chamar atenção para o seguinte: quando um médico sempre passa para a gente uma medicação, ele coloca sempre de 2 em 2 horas, de 4 em 4, 6 em 6, de 12 em 12, mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele pega os divisores do número 24, e 24 é a quantidade de horas que a gente tem no dia. Legal, né? Você nunca tinha parado, de repente, para pensar nisso. Vamos ver mais uma situação. Então temos aqui, ó, a Alice, ela tomou o primeiro remédio às 14 horas e vai tomar a sua medicação de 4 em 4 e novamente quer saber qual é o último horário. E aí eu vou te desafiar mais uma vez, pega aí o seu caderno. Qual vai ser esse último horário? Vai ser às 14 horas, às 18, às 22 ou às 26 horas? Vamos desenvolver com você também essa operação. Então 14 mais 4... vai dar quanto? Vai dar 18. Se você tiver um deslize, você pode, de repente, marcar esse 18 que tem ali a opção. Então, aqui já vai uma dica para você. Nas questões de matemática, você tem que ter muita atenção com o que a questão está pedindo, para você não ser iludido ou iludida. Então, aqui, ó, 18 mais 4, vamos somar isso aí, vai dar quanto? 22 horas. Repara que se a gente somar mais 4, vai dar 26. E tem essa opção também para você marcar. Então, muito cuidado. Aqui a gente deve marcar 22 horas para se manter dentro do mesmo dia. E claro que a Alice vai mencionar isso para você agora. Se somar mais 4, vai passar do dia de hoje. Então, se você marcou 22 horas, você acertou essa questão. Parabéns para você. Vamos continuar junto aí. Vimos mais uma situação em que a Alice utilizou, né, a soma para poder resolver uma questão do seu dia a dia. Veja conosco mais um exemplo em que isso também acontece. Então temos agora o Cauã, ele tomou o seu remédio às 7 da manhã e vai tomar esse remédio de 8 em 8 horas e ele quer saber qual é o último horário novamente. Então você tem aqui, ó, 15 horas, 18 horas, 23 horas ou 29 horas. Então vamos lá para o nosso raciocínio aqui, você já sabe quanto deu? Esse é um quiz muito maneiro aí que você precisa fazer conosco. Então, 7 mais 8 dá quanto? 7 mais 8, nós encontraremos 15. E aí, 15, repara que tem a opção ali para você marcar. Você não deve marcar essa opção agora. Você tem que pensar se
você pode somar ou não pode somar mais 8 aí. Então, 15 mais 8 dá quanto? 15 mais 8 dá 23 horas, está dentro do mesmo dia, então você pode marcar o 23. Claro que Cauã também vai ficar com a certeza de que, se somar, ele vai passar do dia de hoje. Então, se você marcou 23 horas, você acertou essa questão conosco. Bom, agora eu quero te trazer para um outro cenário, né? Quando você acorda, quando você vai para a escola, você também tem que calcular, né? Quantas horas, quanto tempo você demora para se arrumar, quanto tempo você tem de deslocamento até a escola. Então, era sobre isso que Paulo Freire estava falando, e agora a gente vai fazer junto essas questões. Então, o Daniel leva 34 minutos para se arrumar, e depois ele caminha até a escola por 26 minutos. Que horas ele precisa acordar para chegar às 7 horas na escola? Então, ele está reiterando aí que ele acorda na hora certa. Isso é muito importante, essa informação é relevante para o nosso contexto aqui. Então, você tem como opções 5 horas, 6 horas, 7 horas ou 8 horas. Vamos ver qual é o raciocínio que a gente precisa ter para resolver essa questão. Então, nós precisamos somar, né, 34 mais 26, assim como o Daniel está pensando aí. Só que 34 mais 26 vai dar 60 minutos. E aí é claro que a gente precisa converter isso em horas. Então, olha só, ele precisa estar na escola às 7 horas. Como ele demora 1 hora para poder se arrumar e se deslocar para a escola, 7 menos 1 dá quanto? 6. 6 horas é a hora que ele precisa acordar. A gente pode marcar então aqui 6 horas, e ele está falando que 6 horas está escuro ainda. Beleza, então se você marcou 6 horas, né, você acertou a hora que Daniel precisa levantar. E aí, curtiu a nossa aula de hoje? Foi bem curtinha, mas direta ao ponto, né? Nós tivemos várias situações em que a gente precisava da matemática para tomar decisões, quer seja do horário que a gente vai tomar o remédio, quer seja do horário que a gente precisa acordar para a gente fazer o nosso deslocamento, ir para a escola, trabalho, enfim. A gente precisa da matemática e era isso que eu queria te falar no dia de hoje. Espero que você tenha curtido, consuma os nossos vídeos do Reeduca na TV. Foi um grande prazer estar contigo mais aqui uma aula e até a próxima. Valeu!